Abra lá sua Bíblia na sequência. Quem não trouxe a Bíblia e quiser acompanhar, basta erguer a mão. Temos Bíblias lá atrás, e se você mantiver a sua mão erguida, a Bíblia vai chegar até o seu lugar, tá bom? Quem quiser é só erguer a mão e nós faremos uma Bíblia chegar até você. Daniel, capítulo 6, na nossa sequência, fazendo aqui algumas lembranças antes de lermos o primeiro verso. Quando nós começamos a estudar o livro de Daniel, nós dissemos aqui que este livro claramente se divide em duas partes, bem visíveis. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a chamada parte histórica do livro de Daniel. E vocês perceberam que nós estamos estudando até agora, que vem mostrando a história, né? Primeiro do rei Nabucodonosor, depois já sobre o reinado do seu neto, Belsassar, e hoje vamos entrar já no novo reino que destronou a Babilônia. Portanto, parte histórica do livro de Daniel, uma parte que você pode conferir tranquilamente com a história, e traz dados impressionantes para nós sobre a vida desse profeta, e sobre especialmente o que isso tudo tem a ver conosco. E temos visto aqui o quanto se aplica à nossa vida, ou deveria se aplicar, aquilo que nós aprendemos com Daniel, um homem de Deus. A partir da próxima quarta, ou seja, do capítulo 7, nós vamos entrar na segunda parte do livro de Daniel, que para algumas pessoas até é mais interessante, que é a parte profética do livro. As profecias de Daniel, algumas já se cumpriram e outras estão se cumprindo nos nossos dias, porque eram profecias para o tempo do fim, específicas para o nosso tempo. Não eram para aquele tempo em que ele viveu, nem para os séculos seguintes. Portanto, se você tem curiosidade sobre profecias, se você quer saber o que vai acontecer no futuro, eu recomendo, não leia o horóscopo. Vamos ver no livro de Daniel, na palavra de Deus. É muito mais seguro para nós. E você vai se impressionar nos próximos 6 capítulos, do 7 ao 12. Vocês vão ver quantas profecias de Daniel já se cumpriram de maneira impressionante. E aí você vai saber quais as que estão para se cumprir nos nossos dias. É importante nós sabermos. Você viver num mundo onde você sabe o que vai acontecer. Está aqui na palavra de Deus. Portanto, a partir da próxima quarta, não falte e traga amigos, traga pessoas assim que são céticas, que não acreditam na Bíblia. Traga, elas vão se surpreender, eu garanto para você. Nós vamos entrar na parte profética do livro de Daniel. Hoje, o último livro histórico, último capítulo histórico, por assim dizer, do livro de Daniel, capítulo 6, verso 1, e diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, uma palavrinha, né? Sátrapas, que estivessem sobre todo o reino. Verso 2: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E verso 3: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Para aqui, para nós entendermos isso aqui, porque se você ler isso aqui rapidamente, você não vai notar a importância do que está sendo dito aqui. Nós estamos estudando até agora ainda sobre o Império da Babilônia, lembrando que a Babilônia era um império mundial, e nós estudamos isso em história, todos nós estudamos o Império da Babilônia. Portanto, durante esse período da história, durante esses anos que estão se findando agora aqui, a Babilônia mandou no mundo, primeiro governada por Nabucodonosor, e depois pelo neto dele, Belsassar, que veio a ser morto no final do capítulo 5, exatamente quando Ciro, rei dos Medo-Persas, dos 2 reinos, né, os Medo e Persas, invadiu a Babilônia com seu exército e destruiu a Babilônia, cumprindo mais uma profecia do livro de Daniel, que estava no capítulo 2, quem se lembra? A cabeça da estátua era de ouro, e depois vinha o peito de prata e os braços de prata. O reino da Medo-Pérsia destruindo o ouro da Babilônia. Portanto, aqui, nesta parte, exatamente nesse ponto, se cumpre esta profecia. Mas o que esses 3 primeiros versos dizem para nós, ou contam, é uma coisa muito importante.
Porque Ciro, que foi quem destruiu o Belsazar, que tomou conta da Babilônia, porque a Babilônia, a cidade de Babilônia, era apenas uma cidade que fazia parte do império. O império era muito mais amplo e era composto de várias nações. A Babilônia era apenas uma cidade, ok? Ciro tinha 25 anos apenas. Um jovem, um rapaz, um garoto, quando ele destruiu a Babilônia, com 25 anos de idade. O tio dele, esse Dario que fala aqui, tinha 62 anos e era tio do Ciro. Então o que o Ciro pensou? Deixa o meu tio, que é mais maduro, mais experiente, mais vivido, governar aqui a cidade da Babilônia, e ele, Ciro, passava a ser o rei de todo o império, que era muito mais amplo. Então o tio dele, Dario, por isso que o verso primeiro começa falando de Dario. Ele já era aqui o governador da Babilônia. E ele fez uma coisa que chama a nossa atenção. Diz que ele dividiu esse império em 120 governadores. Criou uma república. Vamos dividir ou não? Ele criou uma república. É a primeira notícia que se tem de república aqui no mundo é aqui. Uma república composta de 120 governadores. Daí para vocês terem uma ideia do tamanho do império medo-persa. 120 governadores e 3 presidentes, dentre os quais Daniel era um deles, um dos 3 presidentes. E disse o verso que ele nomeou um chefe para os 3 presidentes. Quem? Daniel. Bom, o que tem aqui de impressionante? Você já viu algum império entrar e destruir o outro? E quando toma conta e vai elegendo, vai colocando nos cargos os seus nomeados, você já viu alguém do império derrotado ser nomeado como presidente? Você já viu isso? Vamos tentar entender isso aqui. Imagine que os Estados Unidos invadiram a União Soviética no passado. E aí pegaram lá o Yeltsin e colocaram como primeiro-ministro do presidente. É isso que a Bíblia está falando. Por que é que Dario fez isso? Por que ele colocou Daniel, que era um político do governo anterior, governo derrotado? Por que é que ele fez isso? A Bíblia falou o motivo. Porque ele tinha um espírito excelente. O que você entende disso? Embora ele fizesse parte do governo anterior, Daniel já tinha aí por volta de 70 anos que ele já vivia na Babilônia. Ele chegou lá com 17, lembra-se? Aqui ele já está com 85, 86 anos de idade. 70 anos de vida pública, sempre ocupando cargos importantes no governo da Babilônia, sempre. Não havia na vida dele nada que o desabonasse. Era um homem de uma conduta tão correta, de um caráter tão perfeito, que Dario, quando chegou, escolheu a ele para ser o seu primeiro-ministro. Se nós tentarmos entender hoje a função que ele ocupava, é o país que me lembra assim, mais praticamente isso é a Inglaterra, que tem rainha, né? A rainha sempre está lá, mas quem manda mesmo é o primeiro-ministro. No passado foi aquela Margaret Thatcher, depois o Tony Blair, não é isso? Primeiro-ministro, que é quem você vê realmente. Daniel era o primeiro-ministro de Ciro. Era pouco? Eu estou fazendo essa explicação histórica para você conseguir compreender a importância histórica desse fato. Não era pouca coisa. Daniel, primeiro-ministro deste império medo-persa. Ok? Aqui, interessante, é que ele é mantido no novo governo, é isso que eu quero dizer. Mantido numa posição de chefia. E aí o que aconteceu? Os outros gostaram disso? Os outros 2 presidentes que foram eleitos? Por quê? Porque a Bíblia disse aqui que ele era chefe dos outros 2. E não gostaram. Por algumas razões. Qual era a nacionalidade de Daniel? Judeu. Preconceito. Segundo, ele veio como escravo, um exilado. E de repente passa a ser chefe deles. E aí surgiu a inveja. Tiveram inveja. E aí a gente se lembra de uma coisa. Qual foi o primeiro pecado de Lúcifer lá no céu? Inveja. Ele queria um lugar, um posto que não era dele. Ele queria o posto de quem? E aqui você vê os outros querendo o posto de Daniel, que não lhes pertencia. Percebem? O mesmo pecado de Lúcifer se repetindo. A inveja. Depois, eu até notei aqui uma coisa interessante.
um filósofo grego chamado Diógenes. Conta-se uma história a respeito dele que, segundo o relato, é verdadeira, tá? Que ele era grego, morava na Grécia. Ele, uma determinada noite, saiu pelas ruas escuras, naquele tempo não havia iluminação pública, e ele saiu com uma vela na mão. E conforme ele cruzava com as pessoas, ele iluminava o rosto das pessoas com a vela. E quando as pessoas assustadas perguntavam por que ele estava fazendo aquilo, ele dizia que ele estava procurando um homem honesto na Grécia. O filósofo grego Diógenes procurava um homem honesto. Vocês sabem que a impressão que eu tenho é que Deus está andando com uma vela nas ruas da cidade procurando homens e mulheres íntegros. E hoje em dia precisa procurar muito, né? Muito. Eu acho que Deus continua procurando homens e mulheres íntegros. Daniel era um deles. E vocês vão ver ao longo desse capítulo que testemunho ele vai dar. Mais uma vez, né? Durante os 6 capítulos ele só está dando bons testemunhos. Verso 4. Prestem bem atenção. Olha só. Então, a palavra sátrapas, que está aqui, uma palavra estranha, na verdade quer dizer governador. Mais modernamente são governadores, tá? Então, toda vez que tiver sátrapa, leia governadores, tá? Então, aqui esse verso 4 fica assim: então os presidentes e os governadores procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amigos, como eles tinham inveja, o que eles fizeram? Se reuniram os presidentes e os 120 governadores e queriam achar alguma coisa na vida de Daniel. Começaram a investigar o passado dele. Ele era um político. Na verdade, Daniel não era um político, né? Mas ele ocupou cargos importantes há 70 anos. E eles pensaram o seguinte: não é possível um homem público, um servidor público, 70 anos participando de governos, esse cara deve estar metido em alguma corrupção. Vamos investigar que vai aparecer. Aí eles resolveram fazer uma CPI. A CPI do Daniel. E foram investigar a vida dele. E o final da CPI disse o quê? Não encontraram nada. Pergunto, será que algum servidor público hoje resistiria a uma CPI bem feita? Deve ter. Eu não sou de generalizar. Existem pessoas honestas e íntegras em qualquer lugar, inclusive na política. Pode ter certeza disso. Nós não devemos generalizar. Existe gente ruim e gente boa em qualquer lugar. Até na política você vai encontrar gente honesta, que às vezes não consegue fazer nada, né? Em função da desonestidade dos outros. Fizeram uma CPI do Daniel e não encontraram nada. Nada que pudesse desabonar a vida desse homem para poder levar para o Dario, para poder dizer: olha, não pode, esse cara não pode ser chefe. E não encontraram nada. Bom, não encontraram nada, e aí como é que fica? Vamos ler os versos seguintes. Verso 5 diz assim: então estes homens disseram: nunca acharemos alguma coisa contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele onde? Na lei do seu Deus. Então estes presidentes e governadores foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes, guarda essa palavra, todos os presidentes do reino, os prefeitos e governadores, conselheiros e governadores, concordaram que o rei devia baixar um decreto e fazer firme um interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 8: agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E verso 9: por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Amigos, vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, está claro que fizeram um complô contra o Daniel. Terminou a CPI, não acharam nada contra ele, ficaram revoltados e pensaram: bom, já que na vida dele política, na vida dele familiar, profissional,
Em todas as instâncias que nós procuramos, não achamos nada. Vamos ver alguma coisa na lei do seu Deus, na sua religião, que certamente não é a religião do rei, que era um pagão. Olha o que eles pensaram. O rei é pagão, ele tem lá uma religião estranha, com um culto meio estranho a esse Deus que ele fala. Aí é que nós vamos pegar. Aí foram ao rei, era um complô, e disseram assim: olha, todos nós pediram uma audiência, né, para o rei. Foram lá os presidentes e os 120 governadores, e disseram assim: olha, todos nós nos reunimos e chegamos a uma conclusão. Agora eles pensaram: vamos trabalhar com o ego do rei. Senhor rei, já que o senhor está tomando posse agora, como uma homenagem ao senhor e a uma demonstração de lealdade, vamos fazer o seguinte: vamos baixar uma lei, um decreto, um interdito, como diz aqui, que ninguém, durante o período de 30 dias, ninguém pode fazer uma oração, uma petição a nenhum outro Deus, a não ser a ti, ó rei. Durante 30 dias, ninguém pode orar para nenhum Deus. Qualquer pedido tem que ser feito só para o Senhor. O Senhor tem que ser adorado por 30 dias. Isso aqui não é novo. Lembra-se o que aconteceu no capítulo 3, quando Nabucodonosor tomou posse do governo? Fizeram aquela estátua, ele mandou fazer aquela estátua toda de ouro, colocou lá no deserto, no campo de Dura, e mandou fazerem o quê? Adorarem a estátua, fez uma dedicação a ele. Não é novo. Portanto, era costume deles, quando o rei tomava posse, era um costume fazer isso. Por isso que esse decreto não chocou a ninguém. Era uma coisa que parecia razoável. E qual o problema durante 30 dias ninguém poder orar para nenhum outro Deus e adorar só o rei? Naquela época eles consideravam isso uma coisa normal. Mas qual era a intenção deles? Era engrandecer o rei, fazer homenagens ao rei, demonstrar lealdade? Era isso que eles estavam querendo? O problema deles era prejudicar Daniel. Pobre natureza humana. O problema deles não era bajular o rei, era prejudicar Daniel. Por quê? Já que eles fizeram uma CPI da vida do Daniel e conheciam tudo sobre ele, os costumes dele, eles pensaram: Daniel jamais vai deixar de orar para o seu Deus. Não é por 30 dias, nem por meio dia ele não vai fazer isso. Tinham certeza que ele não ia fazer. Que tipo de testemunho você acha que Daniel dava para que eles tivessem convicção disso? Que tipo de testemunho nós estamos dando? Porque eles tinham certeza que Daniel não tinha acordo com ele. Aqui a Bíblia relata uma coisa interessante. Era a parte da lei dos medos e persas, uma coisa absurda, mas era a lei deles. Depois que o rei assinasse um decreto ou uma lei, batia assim o carimbo do seu anel, era assim que se tornava a lei real, né, autêntica, ele não podia mais revogar. Olha que absurdo. Colocou a lei, bom ou ruim, o rei não pode revogar. Sabe por quê? Sabe qual era a consequência se ele revogasse? Ele era deposto. Então eles foram lá, contaram aquela historinha lá para o rei, mexeram com o ego dele. Poxa, 30 dias, todas as nações louvando só o meu nome, adorando só a mim, nenhum outro Deus. Ele gostou da ideia. Demorou a cair a ficha dele do que estava por trás disso, porque Daniel gostava muito de Daniel. Foi ele que colocou Daniel naquele posto. Ele não tinha percebido que havia um complô por trás disso. E aí, depois ele percebeu o quê? Depois que ele fez a lei, não posso mais mudar. E o que fazia parte da lei? Qual era a condenação para quem desobedecesse? Falou aqui no verso 8. Qualquer um que desrespeitar será jogado na cova dos leões. Para nós hoje, pode parecer para você, mas que absurdo, cova dos leões, mas naquela época, amigo, era assim mesmo. Buraco no chão, enorme, profundo, colocavam aquelas feras famintas lá embaixo. O buraco tinha que ser profundo para a fera não fugir dali, porque se fugisse, quem é que ia segurar? Aí pegava e jogava uma pessoa ali dentro. Legal, né? Era a penalidade, era um hábito lá. Então, fazia parte da lei a penalidade que eles conheciam. Quem desobedecesse era jogado na cova dos leões. Bom, verso 10, né? Que eu parei, verso 10. Agora, olha que coisa impressionante aqui e que lição para nós, para a nossa vida. Eu sempre digo que esse estudo aqui não pode ser apenas para conhecimento histórico. Para mim só vale isso aqui se eu puder aplicar na minha vida. Se eu não puder aplicar na minha vida, tem
uma importância muito relativa. A palavra de Deus para mim é fundamental porque eu posso aplicá-la na minha vida. Vamos ver que coisa impressionante aqui. Daniel está numa situação tranquila? Está fácil para ele aqui? Bom, verso 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, em outras palavras, a lei tinha sido promulgada, quando ele soube, tomou conhecimento da lei, que ninguém podia orar para nenhum outro Deus, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse verso traz muita informação. Primeiro diz que tinha um quarto na casa dele, que a janela ficava aberta para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se ajoelhava em horários determinados e orava para o seu Deus. Aqui diz que como ele costumava fazer. Ou seja, a janela ficava fechada ou aberta? Como a janela ficava aberta, as outras pessoas viam. Por que foram fazer uma lei dizendo que não podia orar? Porque viam que ele fazia isso. E que ele fazia todos os dias. E que era o costume dele fazer isso para o seu Deus. Falei, então vamos proibir de orar. Porque ele não vai deixar de orar. E ele vai para a cova dos leões. Ele costumava fazer isso. Mas o que chama a minha atenção aqui são algumas coisas. Primeiro que o decreto era dissimulado, né? Não tinha nada de honra ao rei. Era para prejudicar Daniel. E quando ele diz aqui, começa o verso, quando ele soube, quer dizer o seguinte, assim que ele leu a lei, ele já entendeu. O negócio aqui é comigo. Esse negócio aqui é para mim. Ele entendeu. Aí eu me ponho a pensar o seguinte, fôssemos nós, se essa lei fosse para nós, eu pergunto, será que ele não podia fechar a janela e orar? Os outros iam ver? Se ele fechasse a janela, alguém ia ver que ele estava orando no quarto dele? Não iam ver. Então ele não podia fechar a janela? Não era uma solução relativamente simples para resolver esse problema? Mas ele não fechou a janela e continuou de joelhos orando. Ele era teimoso? Qual o problema aqui, gente? A gente tem que entender isso, porque isso aqui tem a ver com a nossa vida. Ele podia fechar a janela, ele podia orar em secreto, ele podia orar na sua cama de olhos fechados, ele podia não pronunciar uma palavra, ele podia elevar o pensamento a Deus e orar. Por que ele manteve a janela aberta, se ajoelhava 3 vezes ao dia e continuava orando, diz a Bíblia, conforme o seu costume? Por quê? Não é para a gente pensar? Qual era a religião que vigia na época de Daniel, que era praticada ali na Medo-Pérsia? Paganismo. Idolatria. Se Deus quisesse, ele poderia impedir que Daniel fosse morto? Sim ou não? Daniel não sabia se Deus ia livrá-lo daquilo ou não. Ele ia orar e ia pedir, mas ele não sabia. Mas uma coisa ele tinha certeza, porque ele tinha tido experiências anteriores com Deus. Esse é o problema. Experiências anteriores. Eu gosto de uma outra palavra. Confiança. E se nós recapitularmos os 5 capítulos anteriores, amigo, você está lembrado o que Deus já fez na vida desse homem? Ele tinha medo de alguma coisa? Ele disse, bom, eu não sei o que estão armando para mim, mas eu confio no meu Deus. E eu não vou deixar de orar, porque eu vou testemunhar do meu Deus para esse povo. Se a ideia deles, se eu fechar a janela, de certa maneira, eu estou deixando de testemunhar que eu sigo esse Deus independente de qualquer coisa. Isso é o que eles querem. Não, eu vou continuar sendo quem eu sou. E eu vou orar e vou conversar com meu Deus, porque eu confio nele. Vocês percebem? O que é testemunho? O que é fé e confiança em Deus? Que não tem jeitinho na nossa vida espiritual. Eu vou guardar o sábado, mas eu vou dar um jeitinho de fazer de uma determinada maneira que o meu chefe não perceba, ou que eu possa fazer determinadas coisas no sábado que o pastor não veja, que a igreja não saiba, e fica tudo bem. Percebe? Ele manteve as janelas abertas, a janela da sinceridade. Não tem jeitinho com Daniel. Ele é um cristão verdadeiro. Ele não dá jeito nas coisas. Ele não contemporiza a vida espiritual dele de acordo com a situação. Não tem negócio com ele. E os outros sabiam que não ia ter negócio com ele. Olha,
Aqui disse que ele dava graças no meio da sua oração. Dava graças. A gente precisa entender isso, né? Porque se eu estou vivendo uma dificuldade na minha vida, se eu estou vivendo uma doença, uma coisa grave, o que a Bíblia está dizendo não é que eu tenho que ficar de joelhos e dizer assim: Senhor, eu te dou graças por esse câncer que eu estou. Não. Deus não vai pedir isso para ninguém. Não é dar graças por tudo, é dar graças em tudo. Em qualquer situação que você esteja, agradeça a Deus pela presença dEle, pelo amor e pela misericórdia dEle. Deu para entender? Não é dar graças por tudo, é dar graças em qualquer situação. É isso que ele está ensinando para nós. Ele está numa enrascada, mas ele dá graças a Deus. E aí eu separei só um versinho para vocês entenderem o que significa isso. É um verso simples, não precisa ir lá ler. Eu vou só mencionar Salmo 34:7, não precisa ir lá, eu vou ler. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Daniel sabia disso. Ele falou: eu dou graças ao Senhor, porque os seus anjos estão acampados ao meu redor, e se o Senhor quiser e achar importante, o Senhor vai me livrar. Se não livrar, tem um outro objetivo mais importante para o Senhor, e eu vou me submeter ao seu objetivo, ao seu plano para a minha vida. Eu acho interessante quando alguém fala assim: este ano que está começando, eu vou colocar Deus nos meus planos. Parece bonito, né? Vou colocar Deus nos meus planos. Não. Eu vou me colocar nos planos de Deus. Daniel se colocava nos planos de Deus. Senhor, eu não sei o que o Senhor está pensando em fazer com essa situação das covas. O que eu sei é uma coisa só: eu confio no Senhor, e eu vou levando até o Senhor dirigir e ver como é que isso vai terminar, mas eu confio no Senhor. Se o Senhor quiser me livrar, vai livrar. Se não quiser, está aqui o seu soldado. Estou disposto a ir até o fim junto com o Senhor. Esse é Daniel. Isso é lição para nós. Será que eu, diante de um problema, eu confio que o anjo do Senhor está acampado ao meu redor e ele me livra? Ou será que eu já começo a fechar a janela do quarto, já começo a arranjar um jeito de resolver o problema? Lição para nós. Detalhe. Quantos anos tinha esse homem nessa situação? Aqui. Quantos? 85. Com 17 ele chegou na Babilônia. Vocês contam 70 de cativeiro no mínimo ele tinha no mínimo 85 ou 87. Com 85 anos esse homem tem essa fé em Deus. Não tinha medo de nada. Com 85 anos. Impressionante, né? Às vezes nós chegamos nos 50, 60, 70, achamos que a nossa missão está encerrada. Deus está usando Daniel com 85. João escreveu o Apocalipse com 85 para mais. Ou seja, tem pessoas idosas aqui, estou vendo até meu pai. Pai, eu quero te dar uma notícia, viu? Se prepara que Deus ainda pode te usar muito. Pode te usar muito ainda. A gente pensa que já terminou, mas para Deus não. Pastor Félix, o senhor não acredito que esteja próximo dessa idade, mas pelo menos não aparenta. Mas a idade para Deus... Estou lá, doutor. Está lá? Está muito bem conservado, viu, pastor? Amigos, mas o que eu quero dizer é que quando Deus quer usar uma pessoa, Ele não olha para a idade nem para a cor dos cabelos. E está lá o Daniel com 85 anos, ameaçado de cova dos leões, e não quer saber, se ajoelha e vai orar. Vamos seguir? Verso 11. Verso 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando. Você tinha dúvida? Você tinha dúvida que eles iam achar a Daniel orando? E suplicando diante do seu Deus. Verso 12. Então se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o interdito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam diante do rei. Daniel, que é dos transportados de Judá, olha o preconceito, aquele judeu exilado, mal agradecido, né? O senhor colocou ele aqui como presidente, mas ele é mal agradecido, ele não te respeita, ele não observa as tuas leis, ele é um rebelde, ele não se sujeita a nada. Vocês estão imaginando o discurso, né, que fizeram para o rei. É só imaginar o discurso.
Verso 13. Que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a oração. Foram lá e foram denunciar Daniel, como se precisasse. Foram entregá-lo para o rei, dizendo: olha, ele não está nem dando bola, não te respeita, ele não está nem aí para a tua lei. É só o senhor ir lá, vai lá, o senhor vai ver a janela aberta e 3 vezes ele está de joelhos orando para Deus. Bom, aí nós temos um problema aqui. O problema é que o Dario, aí, só aqui, ele entendeu a besteira que ele tinha feito. Ficou pensando: bom, nós temos um problema jurídico aqui. Eu não posso revogar a lei e a lei manda matar Daniel. Eu tenho um problema jurídico aqui. Mandou chamar os assessores jurídicos. Falou: escuta, o que nós podemos fazer aqui? Examinaram o caso. Isso não tem saída aqui. O senhor não pode mudar a lei, o senhor tem que cumprir. Se o senhor mudar, o senhor vai ser deposto. E diz que eles trabalharam até o pôr do sol e o rei tentando salvar Daniel. Olha a amizade e a confiança entre os dois. Falaram: olha, ele não faz caso de ti, ele fica orando. Mas o rei conhecia o caráter dele e sabia: não, entre todos vocês que estão aqui me bajulando, ele seguramente é o que mais me respeita, é o mais obediente e o mais fiel. Com certeza, se ele está de joelhos orando, não é para me agredir, é porque ele honra o seu Deus. Olha que coisa, meus. Um rei pagão observando o testemunho de Daniel e sabendo que aquilo não é para afrontá-lo, porque conhecia o caráter dele. Sabe quando alguém me fala mal de uma pessoa para nós, que a gente conhece o caráter? E que a gente às vezes ouve e fala assim: aquela pessoa não faz isso. Não é do caráter dela. Quando se conhece o caráter de alguém, podem falar o que for, a gente sabe que a pessoa não faz aquilo. E o rei tentou salvar Daniel, colocando a sua pele em jogo. Ele estava numa sinuca, num problema jurídico, ele não tinha o que fazer. Mas a Bíblia diz que ele tentou fazer alguma coisa. E não teve jeito. Mas olha só. Verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O que eles ficaram fazendo? Pressionando o rei. Olha, é uma lei dos medos e dos persas, o senhor não pode mudar, tem que cumprir. E o rei acho que dizia: não, tudo bem, nós estamos estudando aqui com os assessores. Não tem assessor jurídico, o senhor tem que cumprir a lei, é dos medos e dos persas. Começaram a pressionar. Aí sabe o que o rei descobriu? Ele descobriu uma coisa impressionante. Queriam fazê-lo um rei para ser adorado por 30 dias, e ele estava sendo feito de marionete por algumas horas. Estavam fazendo ele de bobo, de tolo. Me enganaram, fizeram assinar uma lei com pressa. Eu fui audacioso, meu ego, e agora me botaram. Eu estou dentro da cova, eu mesmo criei a cova e estou dentro dela, porque eu não tenho saída. Fizeram um rei de bobo e ele não gostou. Ele foi usado e não tinha saída. E nenhum rei gosta disso. Mas vocês vão ver o que vai acontecer já já. O rei ficou com muita raiva da situação. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Imagina como estava o coração do rei. E o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: presta atenção, olha o que ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Viram o que o rei fez? Isso aqui não foi com sarcasmo, isso aqui não foi com ironia. Ele estava querendo salvar Daniel, não queria matar. E ele falou: Daniel, nós só temos uma saída. O teu Deus, que eu não conheço, nunca me relacionei com ele, mas eu acho que nessa situação nós dois, você e eu, temos que confiar no teu Deus. Nós dois. Agora está na mão do teu Deus. Verso 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Essa pedra é aquela pedra grande, né, que você cobre o buraco e não tem como sair, fecha a boca do buraco. Jogaram o Daniel lá dentro. Verso 18. Amigos, esse verso 18, olha o que ele diz:
Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei foi embora para casa, tão chateado, tão aborrecido, com a consciência tão pesada do que estava acontecendo lá, que diz que, como de costume, ele chegava, tinha aquele banquete no palácio esperando por ele, tinha aqueles caras que iam tocar música para o rei. Diz que ele não quis música, não quis comer, não quis o jantar. Pode tirar essa mesa, eu não estou com fome. Foi para os seus aposentos, dispensou banda de música, dispensou tudo, e diz que fugiu-lhe o sono. Teve uma insônia, não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Bom, aí eu quero fazer um paralelo aqui. Olha só. O rei no palácio, com todo o luxo, na sua cama com lençóis de seda. Imagina o palácio do rei. Com tudo de luxo, de segurança, com uma cama macia, insônia e não conseguia dormir. O rei. Daniel, onde estava? Numa cova escura, nojenta, fedorenta, imunda, escuridão, junto com aquelas feras ali. Eu imagino que Daniel deve ter encontrado uma pedra ali, deitou, recostou o rosto, a cabeça na pedra e dormiu. Por que o rei não conseguia dormir no palácio e Daniel dormiu dentro da cova? Por uma palavrinha de 3 letras. 3 letras. Só Deus pode dar. Paz. Ele tinha paz. Estava bem com Deus. Tudo em ordem na vida dele. Em paz com o seu Deus. Deitou numa cabeça numa pedra. E o sono veio e ele dormiu. E o rei não tinha paz. Então o que eu descubro para a minha vida? Por isso que eu falo que a gente tem que aplicar isso para a vida da gente. O que eu descubro, amigos? Eu descubro que não vai ser a casa que eu consegui comprar, não é o carro, não são as coisas que a gente adquire, não são os bens materiais que vão trazer o nosso sono. O que nos faz dormir toda noite é a paz de Deus. É a paz de Deus que nos dá sossego na vida. A Bíblia diz que a paz que excede todo o nosso entendimento também. Cristo disse: a paz que eu vos dou, que ninguém, que o mundo não pode dar. O dinheiro não compra a paz. E é por isso que você vê um monte de gente rica, milionária, tem de tudo e não dorme, precisa de comprimido para dormir. E tem gente pobre que não tem onde dormir, está na calçada e está cantando e está sorrindo. Eu conheço gente assim, porque tem a paz de Deus. Olha a lição de Daniel. O rei no palácio, insônia. Daniel na cova, mal acompanhado, com os leões, deita e dorme. É esse sono que eu quero para a minha vida. Paz com Deus. Verso 19. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei estava preocupado com o quê? Com o seu amigo Daniel. Foi correndo, a primeira coisa que o rei fez foi lá na cova dos leões, curioso para saber. Verso 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Por que ele chamou por Daniel? Você chamaria por alguém que passou a noite na cova com os leões? Por que ele chamou por Daniel? Porque havia uma esperança. Quem era? O Deus de Daniel. Por isso ele foi lá chamar. Daniel, Daniel. Segue, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha o que ele está perguntando. E ele chamou Daniel de quê? Servo de... Como é que ele sabia disso, amigos? Ele era pagão. Ele era pagão. Uma das razões que Daniel permitiu, se deixou levar para a cova, se entregou, é que ele tem conhecimento de uma coisa que nós temos que ter, ele tem consciência de uma coisa. É que o nosso testemunho de fidelidade a Deus, nos momentos de maior dificuldade na vida, afetam e influenciam a vida das pessoas. Daniel sabia disso. Ele pensou: eu não posso perder essa oportunidade. O meu testemunho nesse momento vai afetar a cabeça desse rei para o resto da vida. Eu não posso fechar a janela. Eu vou orar de joelhos com a janela aberta.
Verso 21. Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Eu acho que o rei deve ter dado pulo de alegria. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha só, amigos, tem algumas coisas aqui que a gente não pode deixar de analisar. Primeiro, Daniel é um dos únicos personagens bíblicos, um dos únicos, que a Bíblia não registra nada de errado na vida dele. Certamente ele devia ter algum pecado, a Bíblia não registra. Um dos poucos personagens que a Bíblia não registra nenhum equívoco na vida dele. E aí a gente lê que ele foi jogado na cova dos leões. Que lição eu tiro? Que nem isso o livrou da cova. Por quê? Porque o plano de Deus para ele era outro. Significa que tem gente que segue a Deus e diante do primeiro probleminha já quer abandonar a Deus, porque fala: o que adianta servir a Deus se de repente eu estou aqui vivendo esse problema? Amigos, o plano de Deus para nós, ele nunca prometeu que ao segui-lo estaríamos isentos de todos os problemas, de doença, de perda de emprego. Deus nunca prometeu isso. Ele não prometeu nunca para Daniel livrá-lo da cova. Ele prometeu outra coisa: estar com ele dentro da cova. Isso ele prometeu, e esteve e cumpriu. Eu preciso entender na minha vida que ser cristão não me livra dos problemas. Não quer dizer que eu não vou bater meu carro, que eu não posso fazer um mau negócio, perder dinheiro, ter problemas de saúde. Enfim, ser cristão não é um seguro de vida. Mas ser cristão é ter Deus nos momentos de dificuldade. E Daniel está ensinando para nós isso aqui. Nem ser íntegro o livrou da cova dos leões. Outra coisa importante aqui, o que Daniel falou para o rei. Olha só, ele diz que Deus não encontrou nele nada de errado. Deus viu nele inocência. Sabe por quê? Eu volto a dizer, não porque ele não tivesse pecado. Os pecados dele estavam todos apagados pelo sangue de Jesus. Pela fé. Os pecados são apagados. Não por obras dele. Aliás, falando dessa questão do livramento, nós temos outros exemplos na vida. Deus não livrou João Batista. Não livrou. Por mais que Jesus tenha dito que dos filhos de homem ele era o maior, Deus não livrou. Deus não livrou Estevão e tantos outros mártires. Deus não livrou. O que a gente aprende? Que a vitória do cristão, o triunfo do cristão, não é aqui nesta vida, é na vida eterna. A vitória que é prometida não é aqui agora. Embora eu garanto para você que ser cristão faz com que vivamos melhor aqui e agora. Eu garanto para você. Mas a vitória que Deus prometeu não é livrar da cova do leão, não é ter morrido decapitado. Não. Deus prometeu vitória para a vida eterna. E esses homens todos aqui sabiam disso. E eu e você precisamos saber. A gente precisa entender que nós estamos vivendo num mundo onde a gente vai enfrentar problemas, sim. Isso não pode diminuir a nossa fé. De jeito nenhum. Só pode fortalecer. Para começar a encerrar. Verso 23. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele não tinha nem um arranhão. Ele disse que o anjo foi lá e fechou a boca dos leões. O que mais que eu entendo aqui sobre Deus? Era um problema humanamente impossível de ser resolvido? Você dentro de uma cova de leões famintos? Humanamente não dá para resolver isso. Para Deus, tinha alguma dificuldade para Deus resolver isso? O que é para Deus mandar os anjos? Foram lá acalmar os anjos. Vieram gatinhos. Eu estou imaginando até Daniel, depois que a pedra começou a machucar a cabeça, eu acho que ele deve ter deitado na coxa do leão. É mais macio. Porque Deus agiu. Significa que aquilo que é para mim uma solução impossível, para Deus não é. Mas o mais legal disso que eu gosto de guardar para mim é o seguinte: Deus é um domador de leões. Significa que eu posso ter leões na minha vida. Uma tentação, um vício, uma depressão,
Os leões, cada um de nós temos os nossos próprios leões. Saiba, Deus é um domador de leões. Seja qual for o seu problema, seja contra o que você esteja lutando, eu não sei, só Deus sabe você essa noite aqui. Você sabe qual é o seu leão que te incomoda, que te amedronta, que te apavora todos os dias? Você sabe qual é o leão que te derrota? Deus é um domador de leões. Entrega o seu leão na mão de Deus e Ele vai domar. Se você tem um vício que você não consegue vencer, Deus consegue. Ele é domador de leões. E nós temos que entregar os nossos leões para Deus. Verso 25. Diz assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos. Eu pulei 24? Não, né? Pulei 24, vamos lá. Ordenou o rei e foram trazidos. Presta atenção nisso aqui, que algumas pessoas se chocam com isso aqui. Tem gente que fica chocada. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eu estou vendo pessoas olhando para mim assim, fazendo uma cara de: por quê? Por que isso aqui? Será que o nosso Deus é um Deus malvado, tirano, vingativo? Não. Por que isso aqui aconteceu? A gente precisa entender isso aqui. A situação aqui é excepcional. É o seguinte: esses homens que acusaram e conspiraram contra Daniel sabiam que ele era inocente? O que aconteceu com Belsazar? Ele morreu por quê? A Bíblia falou, mesmo sabendo tudo aquilo que havia acontecido com Nabucodonosor, ele resolveu desafiar de novo a Deus, mesmo sabendo. Estes aqui também sabiam que ele era inocente e resolveram. Então, a lição que nós temos é a seguinte: todos aqueles que atacam os cristãos, o povo fiel de Deus, sabendo que é de forma injusta, receberão o destino que planejaram. Gálatas 6,7 diz assim: tudo aquilo que semeares, colhereis. O que Deus está fazendo aqui é dando uma demonstração de que aqueles que conspiram contra os fiéis de Deus, sabendo que são inocentes, receberão tudo aquilo que planejaram. E alguém pode perguntar: tudo bem, Mauro, até aí eu entendo, mas por que os filhos e as esposas? Por quê? Por que a descendência também? Duas lições. Primeira, a gente precisa entender que o pecado atinge os inocentes. É uma lição. Segunda, nem sempre são inocentes, porque aqui é o juízo de Deus. E o que fica claro é que a descendência deles era igual a eles, porque Deus é justo e Deus não mata ninguém que é inocente. Deus não mata ninguém que é inocente. E Deus aqui não está matando, né? Ele está permitindo que as coisas sejam feitas. É bom deixar claro isso. Não é Deus que está mandando matar ninguém aqui. Foi Dario. Mas sem a permissão de Deus nada acontece. Eles receberam exatamente o que colheram, o que plantaram. Verso 25. Então o rei Dario, para acabar rapidinho, tá? Estou encerrando. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. Olha o que ele escreveu: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Viram o testemunho? Vejam o que aconteceu com o testemunho de Daniel. Mais um rei pagão convertido. Entendem agora por que tudo aconteceu? Porque a cova, porque Daniel foi parar lá para salvar um rei, para salvar uma pessoa. Às vezes nós queremos ajudar Deus, né? Queremos modificar os planos de Deus e atrapalhamos tudo. Quando Deus às vezes está dizendo: só confia em mim. Eu vi outro dia, para encerrar, alguém me mandou uma ilustração que eu achei maravilhosa. Até duas. A primeira dizia que um homem numa palestra sobre controle das tensões, dos problemas da vida, né? Uma palestra
segurou e falou assim, quanto vocês acham, falando para uma plateia como essa aqui, quanto vocês acham que pesa esse copo d'água? As pessoas começaram a chutar. 25 gramas, 30 gramas, 50 gramas, 100 gramas. Aí ele disse assim, olha, depende muito. Se eu segurar esse copo d'água por 1 minuto, ele não pesa nada. Mas se eu segurar esse copo d'água aqui por 24 horas, vocês vão ter que chamar uma ambulância para me tirar daqui. Sabiam disso? Segura um copo d'água e fica 24 horas, você vai ver o peso que vai estar no seu braço. Você não vai aguentar. Vai pesar tonelada. Faz a experiência se você conseguir. Quer tentar em casa? Fica até amanhã segurando o copo. Você vai ver como é que vai ficar teu braço. O copo vai pesar 1 tonelada. É verdade. Então, o que eu tiro disso aqui? Eu tiro que nós temos as nossas cargas, os nossos problemas, as nossas depressões, as nossas mágoas, as nossas angústias, as nossas raivas, às vezes contra os outros, às vezes contra alguém da família. E a gente fica segurando isso, né? Durante pouco tempo não pesa nada para você. Mas segura um rancor, uma mágoa, uma raiva durante muito tempo, você não vai conseguir mais carregar. Isso vai estragar a sua vida. Vai acabar com a sua coluna, com a sua saúde. Raiva, mágoa, depressão, ressentimento é coisa para a gente se livrar. Porque senão vai te prejudicar. E a ciência está provando que isso hoje detona com a nossa saúde. Lembra do copo d'água, tá? E a outra coisa que me mandaram que eu achei maravilhosa foi um sábio, nessas histórias dos sábios. Um sábio que chamou o seu discípulo, deu um copo d'água para ele, outra história do copo d'água. Pegou uma colher de sal, falou, coloca essa colher de sopa, né, dentro do copo d'água e toma. Tomou, fez aquela careta, falando, tá ruim? Falou, horrível. Então pega a mesma colher de sal, vem cá, vamos caminhar um pouquinho. Foram até a beirada do lago. Falou, joga a colher de sal dentro do lago. Ele despejou, pegou assim, agora toma. Ele tomou, falou, e aí? Não, nem se